Sejam bem-vindos a mais um GB Conectado com você. Eu sou a Isis e vou falar um pouco sobre sistema reprodutor feminino. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a reprodução. A reprodução é uma característica fundamental para os seres vivos, garantindo a perpetuação da espécie humana e a variabilidade genética. E o que seria uma variabilidade genética? É uma diversidade de alelos presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. A variabilidade genética também permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no ambiente. E também tem a necessidade de ter um espermatozoide e um óvulo para acontecer a fecundação e assim acontecer a reprodução, né? O que acontece depois que o espermatozoide encontra o óvulo? Ele se fecunda, né? E aí, em seguida, o gameta feminino estará pronto para ser fertilizado pelo masculino. Inicia-se o processo de formação do embrião. A fertilização é a implantação do embrião na parede do útero, que dá início à gravidez, constitui a concepção. Agora vamos falar um pouco sobre os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, tá? Bom, temos aí os ovários direito e esquerdo, tá? São 2 ovários. E eles são do tamanho de uma amêndoa, e neles se produzem os óvulos. As trompas de Falópio são ovidutos, ou seja, conduzem os óvulos ao útero. Nas trompas de Falópio ocorre a fecundação. Temos o útero, que é do tamanho de uma pera, ele é oco e de paredes muito musculares e elásticas. E ele tem como função o acolhimento do novo ser durante o tempo da gestação. E a vagina, que tem como função receber o pênis durante a penetração, onde é depositado o esperma, e permite a passagem do fluxo menstrual para o exterior e permite o nascimento. Então, pessoal, nós temos aí o nosso ciclo menstrual. Nós temos, em geral, mulheres que menstruam de 21 dias até 35 dias. Então, esse ciclo de 21 dias, que é considerado um ciclo menor, quando ele dura 21 dias, é considerado normal. E o ciclo de 35 dias, que é um ciclo maior, ele é considerado normal. Mas são exceções, tá? Não são todas as mulheres que menstruam ou 21 dias ou 35 dias. Existem aí casos específicos, tá? Mas, em geral, as mulheres menstruam 28 dias. Então, o ciclo menstrual, ele dura 28 dias. Tirando a exceção aí dessas mulheres que menstruam 21, que é o ciclo menor, ou 35 dias, que é o ciclo maior. Vale lembrar, pessoal, que ciclos menores de 21 são considerados irregulares, não são ciclos normais e precisa, sim, de uma ajuda médica, de um exame aí para ver por que o ciclo está assim. Pode ser que seja questões hormonais, tá? E ciclos maiores de 35 dias também precisa aí de um acompanhamento médico, que pode ser algum mioma. A gente vai falar aí mais para frente, porque acontecem essas faltas aí, ou essas irregularidades no ciclo menstrual, tá? Então, aqui no ciclo, na durabilidade, a gente já aprendeu que são 28 dias, mais de 21 a 35 é causado normal, e causas das disfunções menstruais, a gente pode ter aí gravidez, amamentação, estresse, mulheres que passam por estresse, trabalham muito, estudam muito, faz tudo muito, mulheres que estão sempre ligadas aí no 120, 220, tem aí essa disfunção hormonal, como a menstruação, ela só ocorre por questões hormonais. Então, a gente tem aí mulheres estressadas, o ciclo hormonal tá aí, sofre picos, né? Então, desregula a menstruação também. Uma má alimentação, ela também entra aí nessa lista de coisas que
podem causar os ciclos irregulares. Medicamentos, algumas mulheres tomam alguns medicamentos para tratamentos. Isso, dentro do medicamento, a gente não está falando do anticoncepcional, tá? São outros aí medicamentos, não é o anticoncepcional, mas também o anticoncepcional também diminui aí esse ciclo menstrual. Então, mulheres que tomam anticoncepcionais emendam a cartela, obviamente a menstruação ou vem pouco, e aí a gente tem um ciclo irregular, ou a menstruação dura 2 a 3 dias. E dentro dessa questão de medicamentos, também existem aquelas mulheres que tomam a pílula do dia D, ou a pílula aquela do dia seguinte, né? Que é aí um método de ajuda aí, né? Que a gente não indica para tomar mais de uma por ano, porque é uma carga hormonal muito grande. Então a gente aí pede mesmo para que vocês se cuidem, viu, meninas? Se cuidem, usem camisinha, mas vamos lá. Dentro dessas doenças, a gente aí tem a endometriose, tá? A perimenopausa, que é uma menopausa antes do tempo. Temos os miomas, tá? Isso tudo aí é no endométrio, tá, gente? Tudo no endométrio. Problemas na tireoide, que aí dá essa disfunção hormonal, e a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, ela não acontece no endométrio, né? Não é uma coisa do útero, mas ela aí acontece ali nos ovários. Então, ela também causa essa irregularidade aí na menstruação. E aí, galera, então a gente vai falar sobre os ciclos. Vamos começar aí com os hormônios da hipófise. Na hipófise, são produzidos 2 hormônios, tá? Que são aí os hormônios que vão cabecear a fase folicular. Esses hormônios são o estimulante do folículo, que é o FSH, e o luteinizante, que é o LH. E a concentração desses hormônios, ela varia periodicamente, tá? Então, o estimulante do folículo, que é o FSH, ele estimula aí a maturação desse ovócito aqui no ciclo ovariano. Tá? Então, durante aí a maturação da fase folicular, do óvulo, do ovócito, né? A gente tem um crescimento do FSH e também do LH. Quando a gente tem o pico do LH, aí que é no 14º dia, que é o nosso dia de ovulação, aí acontece esse rompimento, né? Aí dessa cápsulazinha aqui, que já estava madura, já estava cheinha de hormônio aí de FSH, ocorre a ovulação e aí a gente tem aqui um óvulo, tá? E o ciclo ovariano, ele é controlado pelo ciclo dos hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH. Ele acontece no ovário e dura 28 dias aí, começando a maturação de um folículo imaturo, que é aqui, esse pequenininho aqui que a gente vê no início do ciclo ovariano, que se transforma em um folículo maduro e libera um óvulo, que é aí que a gente tem esse conhecimento aí no 14º dia, no pico de LH. Depois disso, a parte restante do folículo forma o corpo lúteo, que é essa parte amarela aqui. Lúteo é latim, quer dizer amarelo, tá? O ciclo menstrual, ele depende do ciclo ovariano. E aí ele tem essa origem nas mudanças da camada interna do útero, que é aí o endométrio. O endométrio, ele aumenta de tamanho e fica cheio de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, esses capilares, né, eles irrigam aí o endométrio para tornar esse endométrio apto para receber um embrião, que é aí esse produto da fecundação. A gente sabe que a fecundação ocorre nas trompas, né? Então,
ocorreu essa fecundação, esse óvulo vem descendo, sofrendo aí suas alterações, chega até no útero, no endométrio. O endométrio está ali cheio de nutrientes, bem irrigado, e aí acontece a nidação. A nidação, para ela acontecer, esse embrião ele precisa começar a liberar o beta-HCG. Tá? Quando as mulheres estão grávidas aí, ou então não sabem que estão grávidas, fazem o teste de gravidez, e aí no sangue ou na urina a gente consegue perceber esse beta-HCG. Então, se a mulher fez o teste e está lá na urina o beta-HCG, então ela está grávida. Quando não acontece essa fecundação, há esse desprendimento aí da parte do endométrio, né? E aí a gente tem a menstruação. A fase folicular, que é essa aqui, ó, de 1 a 14 dias. Ela ocorre aí nesses primeiros 14 dias, que tem o aumento da concentração de FSH. E esse aumento faz com que um ovário ou vários folículos comecem a crescer e assim desenvolver até se tornarem folículos ováricos veiculosos. O que acontece? Esse aqui, ó, é esse folículo vesiculoso, tá? Tá cheio aí de líquido, prontinho para liberar o óvulo. E aí o começo dessa fase é quando dá a menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação, a gente também já começa essa fase folicular. Tá? O primeiro dia da menstruação, que ocorre a descamação da parte do endométrio, aumenta durante o ciclo anterior. Então, o início da menstruação marca o primeiro dia do ciclo da fase folicular, tá? O folículo em desenvolvimento produz estrogênio, que é o hormônio que determina o espessamento do endométrio. Prepara o endométrio de novo, né? Para de novo alojar um embrião. Então, por isso que a gente fala ciclo menstrual, porque é um ciclo, né? Precisa ter começo, meio e fim. A ovulação, ela acontece quando aumenta o nível de concentração do hormônio hipofisário LH. E esse aí, LH, ele provoca a ovulação, tá? Aqui, ó, quando a gente tem um pico desse LH no 14º dia, ele rompe aí esse folículo e a gente tem a ovulação, tá? Como consequência desse rompimento aí, a parte restante que permanece no ovário forma o corpo lúteo. Então, essa partezinha vermelha aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha vermelha, depois ela forma o corpo lúteo, que é esse amarelinho aqui do lado. A ovulação, ela acontece aproximadamente no 14º dia do ciclo, tá? Vale lembrar que nem todas as mulheres têm um ciclo de 28 dias. Mas para as mulheres que têm o ciclo de 28 dias, que acompanham o seu ciclo, ele é no 14º dia. O óvulo passa para a tuba uterina, onde fica ali por 24 horas. Então, ele tem 24 horas para ser fecundado. E depois disso, se não ocorrer a fecundação, esse óvulo ele se degenera e aí ele sai junto com a menstruação. Na fase lútea, o corpo lúteo, ele segrega o hormônio progesterona. Esse hormônio, ele faz com que o endométrio atinja a máxima espessura, com vasos sanguíneos, capilares, capacidade para receber esse embrião aí, esse bebezinho, tá? No final dessa fase, se não ocorrer essa fecundação, esse corpo lúteo se degenera e deixa de produzir a progesterona. E a falta de progesterona determina aí o desaparecimento da parte do endométrio, que aí é essa menstruação. E aí, quando vem a menstruação, ele marca novamente o início do ciclo folicular, tá? Da fase folicular aí.
E como a gente já falou dos ciclos irregulares, geralmente as adolescentes aí na primeira menarca, os primeiros ciclos menstruais de uma mulher, de uma menina, ele é irregular. Por exemplo, porque assim, quando chega aí nessa parte da adolescência, os níveis hormonais, eles não são normais, né? Eles estão ainda se adaptando. Então, por isso que a gente vê aí adolescentes com ciclo menstrual irregular. E a gente já disse aí que a duração total do ciclo pode oscilar de 21 a 35 dias sem ser considerado anormal. E aí, a gente tem aí um hormônio que é chamado prostaglandina. Que esse prostaglandina, ele só é produzido aí no finalzinho mesmo da fase lútea, no início da menstruação, tá? O que ele faz? Ele causa a cólica. Que aí a cólica é aquele movimento de escamação ali que o útero faz, né, para poder se soltar, já que ele não tem nenhum embrião ali, então ele já está meio morto mesmo, porque os capilares já se foram, não tem mais irrigação sanguínea, não tem nutriente, não tem nada. Então essa prostaglandina, ela faz aí esse movimento para escamar, né, o útero, e aí ocorre a menstruação. E aí essa primeira cólicazinha que a gente sente é aí essa escamação do útero. Então vamos aí para um exercício, né, estilo Enem para vocês. O ciclo menstrual nas mulheres compreende um período médio de 28 a 30 dias. Durante esse período, uma série de eventos ocorre com o objetivo de promover a ovulação, a fixação do embrião ou a menstruação. Os fenômenos ocorridos na fase intermediária do ciclo no organismo feminino, durante o seu ciclo menstrual, promove, letra A maturação do folículo ovariano, ocorre pela ação do hormônio folículo estimulante FSH, produzido pelos ovários nos primeiros dias do ciclo. Letra B, a menstruação ocorre no final do ciclo, quando a taxa de progesterona é alta no sangue da mulher. Letra C, a maturação folicular, aproximadamente no meio do ciclo, é necessário que as taxas de progesterona e estrogênio estejam altas. Letra D, a ovulação, pois nesse momento os hormônios hipofisários FSH e LH, além dos estrógenos, estão com taxas elevadas. E a letra E, as taxas de FSH e LH elevadas e as taxas de progesterona e estrógenos estão baixas. E aí ocorre a menstruação. Então, como a gente já aprendeu aí, né, só poderia ser a letra D. Durante o ciclo menstrual, a fase de ovulação só ocorre quando os hormônios FSH e LH hipofisários estiverem elevados, assim como também estará elevado o nível de estrógenos produzidos pelo folículo ovariano em desenvolvimento. Então, aí, estudem o ciclo. Parece que é muita coisa, mas não é. Façam aí um mapa mental. E boa sorte para vocês nas provas do Enem, viu, gente? Um beijinho. Agora vamos resolver um exercício modelo Enem. A patroa de Natália passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele de noite e se levantava e ia buscar Natália no quarto da empregada. Não falavam nada naqueles encontros de prazer comedido.
Um dia, as regras de Natália não desceram. O que seriam as regras citadas no exercício? Seria a menstruação. A patroa aflita pediu a urina. Fizeram o exame e deu positivo. Os 3 estavam grávidos. O pai sorriu, voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contratou outra empregada, levava a Natália ao médico, cuidava de sua alimentação e distraí-la também. O exame de gravidez dá resultado positivo quando detecta na urina da mulher a presença do hormônio. Qual hormônio? Letra A, estrogênio. Letra B, progesterona. Letra C, gonadotrofina corlônica, que é o HCG. Letra D, luteinizante, que é o LH. Ou letra E, folículo estimulante, que é o FSH. Bom, quando a mulher está suspeitando de uma gravidez e faz o exame de urina para ver se está grávida ou não, e quando dá positivo, é porque foi encontrado o hormônio HCG. Então, a resposta correta desse exercício será a letra C, HCG. Boa tarde, pessoal! Seja bem-vindo para mais uma aula e a última de Química. Meu nome é Yara Barreto Gonçalves e estarei aqui com vocês. Nessa aula abordarei conceitos básicos da proteína, que é um conteúdo da área da bioquímica. Bem, então o que são as proteínas? As proteínas são compostos orgânicos, assim como os carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Ou seja, o seu organismo consegue trabalhar com elas, quebrá-las e até mesmo produzi-las. E é o composto mais abundante do nosso corpo, sendo que 10 a 15% de você é proteína. Então, percebemos a importância que uma proteína tem. Elas são macromoléculas que têm a estrutura longa, que apresentam em sua composição vários aminoácidos. Elas são constituídas principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas possuem em sua composição o enxofre. Então, aí nessa imagem temos aí uma representação de proteínas, que tem um monte de bolinhas em sequência, que são os aminoácidos, ligadas por um traço. E esse traço é a ligação peptídica, é ela que faz a junção dos aminoácidos, que faz tornar a proteína. Mas primeiro de tudo, antes de começarmos a falar de proteína, temos que falar desse micromoléculas que são o aminoácido e constituinte da proteína. E o que seriam esses aminoácidos? Aminoácido é uma estrutura molecular formada por vários átomos, basicamente formado por um grupo amina, como demonstrado na primeira imagem na cor verde, grupo carboxila, de vermelho, carbono central e um radical, na cor azul. E o que seria esse radical? O que entraria nele? Então, no nosso código genético, temos a informação para construir 20 radicais diferentes, ou seja, 20 aminoácidos diferentes, como demonstrado aí na segunda imagem. E dependendo da ordem, posição, números que esses aminoácidos vão se juntando, teremos diferentes proteínas. E o que difere eu de você de outras pessoas, como a cor do cabelo, dos olhos, da pele, tudo é proteína, pois temos genes diferentes e cada um desses genes tem a informação para formar uma proteína. E temos dois tipos de aminoácido. Os aminoácidos naturais, que significa que o nosso corpo produz naturalmente, como colágeno, hemoglobinas e entre outros. Também temos os essenciais,
que são aqueles que o nosso corpo não produz. Por isso que são chamados de essenciais. E nós temos que ingeri-los através da alimentação. Então temos ovos, carne, abacate, salmão e entre outros. Agora que você já sabe que é uma proteína, vamos conferir as funções que elas podem assumir dentro de um ser vivo. Temos a função estrutural, que é a tua unha, teu cabelo, tua pele. Tem proteína, que é a queratina, e ela atua diretamente na estrutura. Também temos outro exemplo, como o colágeno, que dá resistência à nossa pele. Temos a função energética, que é o mais raro e acontece quando já não tem fontes de energia. Tanto açúcar, lipídio e essas gordurinhas do nosso corpo para que o corpo possa metabolizar. Então, essas proteínas acabam servindo sim como fonte energética. Temos a função de defesa, que são os anticorpos, e eles são sim proteínas. Temos as enzimas, que porém, todas as enzimas são proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Elas têm a função de acelerar as reações e diminuir o gasto da energia dessas reações. Então, se não fossem as enzimas, muitas das ações do nosso corpo não iria acontecer. Também, por último, temos a função hormonal, como por exemplo, temos a insulina e o glucagon. Esses são dois hormônios proteicos que vão controlar o nível de açúcar que circula na nossa corrente sanguínea. Agora, falando de estrutura de proteína, temos a primordial, que é a estrutura primária. Nada mais é que uma sequência linear de aminoácido, a forma mais simples de um aminoácido. E logo em seguida, ela começa a se enrolar nela mesma pela atração de aminoácido, que quando ela começa a se enrolar, é chamada de estrutura secundária. Então, ela vai continuar se enrolando e começar a interagir com umas às outras, assumindo um caráter tridimensional, chamado de estrutura terciária. E não parando por aí, essas terciárias vai se juntar com outras terciárias, formando a estrutura quaternária. Então, podemos dizer que a proteína só é funcional a partir da estrutura terciária e quaternária. Por que não as duas primeiras? Porque as duas primeiras, elas ainda vão estar em formação. Desnaturação. É nessa parte que você vai ver o que muda a forma de uma proteína e que com certeza acaba prejudicando na sua função. Temos aí 3 fatores. Temos a temperatura, que é quando a proteína é exposta em altas temperaturas. Como por exemplo, ao cozinhar um ovo, o calor acaba modificando irreversivelmente a clara, que é formada pela proteína. Temos também como outro fator as substâncias químicas, que, como por exemplo, quando usamos o álcool lá para a gente ir lá desinfetar um lugar, ela penetra e dissolve permanentemente a estrutura proteica de uma bactéria. Também temos o pH, que está relacionado às mudanças e variação desse pH. É igual ao pingar gotas de limão no leite, o pH é alterado, causando a desnaturação das proteínas, que acaba virando uma coalhada. E finalizando, existem diversos alimentos ricos em proteínas que acabam contribuindo essencialmente e significativamente para suprirmos aminoácidos que não são produzidos em nosso corpo, como vimos lá na frente.
E temos aí uma lista dessas proteínas a cada 100 gramas, contendo seu alto teor. E quando falamos de proteína, já logo pensamos na carne. Também é. Mas também temos a soja, camarão, frango, salmão, amêndoas, peixinhos em gerais, tufo, leite de vaca e ovos. Agora, para finalizar e potencializar o seu conhecimento, vamos para resoluções de questões. Vamos lá, nós iremos abordar a primeira questão de vestibular sobre proteínas, Universidade Federal de Sergipe. As proteínas são abundâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são formadas por unidades menores, denominadas de... proteínas são abundâncias mesmo, nós podemos encontrá-las principalmente nos alimentos que nós ingerimos. Elas são formadas por aminoácidos que fazem ligação peptídica. Talvez possa haver uma confusão em relação à letra B e à letra E. Porém, a questão está perguntando que são formadas. Elas são formadas pelo quê? Elas são formadas por aminoácidos. Então, a questão correta é a letra B. Então, a número 1, a primeira questão correta, letra B. Referente à questão 2 de vestibular sobre proteínas da PUC-Rio, a questão 2 aborda a seguinte questão. Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e carboidratos. Assim, devem consumir preferencialmente os seguintes alimentos, respectivamente: verduras e legumes pobres em amido? Não. Verduras e legumes não são ricos em proteínas. Óleo vegetal e verdura também não. Massas e derivados de leite. As massas até que sim, porém não está totalmente completo. O que está correto é a letra E. Carnes magras e massas. Carnes magras, peixes, carnes bovinas e massas, como macarrão, desde que não esteja com muito óleo, ok? Então, a questão correta é a letra E, carnes magras e massas.